Olá, amigos web espectadores, está entrando no ar mais um TV Esporte, programa especial que vai contar um pouquinho da temporada do Botafogo e do Vasco. E para você, Luiz, como foi a temporada do glorioso Botafogo? Mais frustrante, impossível. O time que começou a Taça Guanabara, está empatando com o Madureira, foi eliminado ridiculamente pelo Boa Vista, depois chegou na Taça Rio, deu uma melhorada, conseguiu chegar à final da Taça Rio, ganhando do Cabo Friense, e depois contra o Flamengo, ganhando o jogo de 2-0 o primeiro jogo, permitiu o empate, mesmo resultado do segundo jogo, e perdeu a disputa nos pênaltis. Foi o primeiro balde de água fria que o nosso glorioso teve. O primeiro de muitos, né? O Botafogo seguiu adiante, a Copa do Brasil é nossa então, né, Balão? Pois é, né? Enfrentou o Figueirense, perdeu por 2-0 em Caxias do Sul, veio pro Maraca, fazendo a diferença 2-0, mas depois Cleiton Xavier me acerta um chute de fora da área e o goleiro Júlio César aceita. O Botafogo chegou a fazer mais um, 3-1, foi eliminado, mas foi o jogo da polêmica, né, Luiz? Porque a bandeirinha Ana Paula... teve aquele lance polêmico da Ana Paula de Oliveira, aliás, 2 lances, ela anulou 2 gols legítimos do Botafogo, que causou muita revolta. E também um detalhe desse jogo, foi a primeira falha que se teve, foi o começo daquela maldição da camisa 1 do Botafogo, foi uma falha inesperada, assim, do Júlio César. Cara, quando você chega um momento em que o segundo goleiro de um time que vai ser rebaixado é a salvação do seu time, você pensa assim, mano, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. O Botafogo também se recompôs logo depois desse baque da Copa do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco por 4-0 e aí talvez aí tenha começado a derrocar do Botafogo, pois foi flagrado o Dodô no exame antidoping pelo uso da substância Femproporex. A questão que acabou com o Botafogo nesse campeonato foi aquela derrota por 2-0 contra o São Paulo no Maracanã, quando o São Paulo estava só 2 pontos acima do Botafogo. O Botafogo, se vencesse aquele jogo, chegaria à liderança de novo, retomava a liderança do campeonato, e o time perdeu a cabeça, perdeu por 2-0. Isso foi no mês de junho, dia 8 de agosto, mas antes, em junho, o Botafogo estreou em Engenhão, talvez algo de bom na temporada do Botafogo. Foi a estreia e a concessão do Engenhão por parte do glorioso. O Botafogo terá ano que vem o Engenhão para si. Venceu o Fluminense por 2-1, 2 gols do Dodô. O Alex Dias descontou e ganhou o troféu Valdir Pereira, o famoso mestre de dia. Esse jogo foi engraçado, que foi a segunda vitória sobre o Fluminense, né? Que o Fluminense já dizia por aí que o Engenhão era dele, era a Unimed Arena, e aí perdeu a disputa, o Botafogo ganhou o Engenhão. O Botafogo seguiu cambaleando, o juiz falou da derrota para o São Paulo, outras derrotas aconteceram e culminaram com a saída do Cuca. O Botafogo também foi eliminado na Sul-Americana de forma lamentável. Aqueles 4-2 para cima do River Plate, lá no Monumental de Nunes, marcaram história. Eu prefiro, sinceramente, pelo bem do meu coração, não comentar esse jogo. Você já falou tudo a respeito desse jogo. O Cuca abandonou, depois da covardia do time nesse jogo, o Cuca abandonou o clube, abandonou o Botafogo, foi embora. O Botafogo trouxe o Mário Sérgio, deixou o técnico na fogueira e não se entendeu bem com o grupo. Perdeu 3 partidas, inclusive uma dentro do Maracanã por 3-0 para o Goiás, que era o bônus do campeonato. Isso é complexo. Depois o Cuca voltou, o time voltou com um novo gás e tal, tentando brigar ainda por uma vaga na Libertadores, mas empatou com Juventude e América de Natal, que acabou. Isso fechou o caixão do Botafogo. Ganhou de consolo aí uma vaga na Sul-Americana. Teve de presente aí a saída do Dodô, Zé Roberto, Joilson e o Juninho. E a inesperada do Juninho. Que afinal das contas, o Botafogo tem mais do que chorar do que a sorrir. Fica tudo bem, um estádio legal, mas perdeu metade do time, nadou e morreu na praia em todos os campeonatos. Complicado, né? Vale aí, então, a esperança no Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio, são jogadores importantes, Jorge Henrique. Alex Ferreira, que veio do Tigre, zagueiro. O Edson do CRB também, zagueiro. Zé Carlos, passou pelo São Caetano, pode jogar lateral esquerda e no meio. O Triguinho também, que veio Anderlecht da Bélgica. E o Túlio, que veio do Coritiba. E o Leandrão também pode acertar o seu retorno. O Botafogo fez 68 jogos na temporada, venceu 31 vezes, empatou 22 e perdeu apenas 15. Agora mudando a prosa, mudando de time, falando do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco também não tem uma temporada muito boa, não. Eu acho que o que difere o Vasco
do Botafogo é que quando você é botafoguense no começo do ano, você torce porque o Botafogo tem aquele time competitivo e vai e aí depois perde e você fica decepcionado. O Vasco é o contrário. O Vasco você espera assim, tudo bem, vamos lá. Ele vai empatar, vai ganhar de 1-0 do América de Natal, você vai ficar feliz porque pelo menos ganhou. Aí ele vai começar a se dar bem, aí você fica feliz por ele, porque você não espera nada do seu time, porque ele é de longe um time que pode ficar no topo da tabela. Isso de um campeonato onde o cara joga um pouquinho de bola e vai embora, assim. Ou seja, no baixo nível, o Vasco nivela no meio, assim. Sabe? E é engraçado porque no primeiro turno ele foi soberano, ainda com os seus defeitos. No segundo foi uma porcaria, poderia ser rebaixado se dependesse só do segundo turno. No final das contas virou e ficou exatamente no meio da tabela, na 10ª colocação. Não tem muito o que reclamar, pelo menos conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana. Para a Sul-Americana, o Vasco chegou a mostrar um certo brilho na Sul-Americana. É um campeonato que os times brasileiros não dão muito valor, parece. O Vasco começou muito bem, quando perdeu para o Lanús, mas conseguiu reverter 3-0. Foi um dos jogos mais legais do Vasco nesse ano. Aquele gol do Leandro Amaral, que depois ele foi lá para a grade, foi muito, muito legal. O Celso Roth foi pro saco, o Romário foi virar técnico, né? Interinamente foi um jogo só contra o América do México. Ganhou, foi 1-0, só que não foi suficiente porque no primeiro jogo 0-0 América. Bom, agora a gente está retrocedendo, né? Foi o campeonato Sul-Americano. Qual o Brasil eu não vou comentar, perdeu pro Gama na segunda rodada. Ridículo. Um gol de falta do Marcelo Uberaba. Todo mundo esperava o milésimo do Romário. Maracanã cheio, 1-1, daria classificação pro Vasco. Mas aos 48, um tirambaço de falta, uma bela curva, o Marcelo Uberaba deu um tchauzinho ao milésimo do Romário. O Juninho, goleiro do Gama, se vangloriou, comemorou como se fosse Copa do Mundo não ter levado o milésimo do Romário. E o Gama seguiu em frente e o Vasco se despediu. E o Carioca, já que ele tá voltando mais um pouquinho. O Carioca é bizarro, né? Porque você já entra no Campeonato Carioca com aquela expectativa de que os 4 grandes vão ser os 4 semifinalistas. Mas isso é engraçado porque isso não acontece mais. Os 4 não acontece isso. E o Vasco fez isso, chegou às semifinais pelo menos, só que decisões dos pênaltis, né, em ambas as vezes, primeiro contra o Flamengo no 1-1, depois contra o Botafogo no 4-4. E dependendo de decisão dos pênaltis pro Vasco, é a mesma coisa de você entregar logo o caneco, porque não dá, o Vasco não sabe bater pênalti, ainda mais em momentos críticos. Tanto que ele fez um gol apenas em cada decisão, né? Foi 3-1 contra o Flamengo e 4-1 contra o Botafogo. A única coisa boa no Vasco, então, esse ano foi o milésimo do Romário. Eu não acho nada demais, na verdade. Até porque você passou direto do milésimo. Quantos gols mesmo ele fez? Se bem que ele mesmo fala que não quer dizer, não foi contra um profissional. É uma marca simbólica. Uma marca simbólica, pênalti, valeu uma estátua de bronze para ele, parabéns para ele. Mas a alegria do Romário nem sempre é a alegria do Vasco, até porque o Vasco não ganhou porcaria nenhuma. Ainda tem mais o que reclamar, porque Leandro Amaral vai embora, provavelmente pro Japão. De acordo com ele, se dependesse só dele, 100% de chance de ir pro Japão. O Conca foi embora também, junto com o Silvio Luiz, que não fez tanta diferença, até porque ele já não era mais titular. O Guilherme é uma pena, vai ser complicado agora, quero ver quem vai botar ele na lateral esquerda. O Calixto, que chegou um Calixto, peso leve, chegando da Rússia. Cara, eu quero jogar na Rússia, sabe? Pô, Wagner Love. Olha, o artilheiro do Brasil, Wagner Love. Ó, mas chegaram 2 gringos. Villanueva não é o meio campo cobiçado pela maioria dos clubes sul-americanos. E o Messi, que não é o Messi. Não é o Messi. O Villanueva é atacante, chileno, e chegou Abu Bakar, nigeriano de 19 anos. O Vasco gosta, Abedi, Abuda, Abubakar, nenhum joga nada. Não, se bem que o Abedi gostava dele. Vamos falar mais o que? O Espinosa esteve no final das últimas 6 partidas do Vasco, mandou muito bem. Se fosse no começo do campeonato, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. Uma bela campanha, só que nas partes. Não entrar em acordo. Não entrar em acordo, acabou que o Romário volta. Isso, treinador-jogador. Treinador-jogador, isso se seus cabelinhos deixarem, porque exatamente. Tem alguma criptonita, algum elemento X ali no... envolvido no exame antidoping do jogo Vasco e Palmeiras 2-2 em 28 de outubro pela substância finasterida, para não deixar o Romário um pouco mais calmo. Eu queria dar outro recado para Daniela Almeida. Eu acabei de quebrar essa lapiseira, desculpa. Exatamente. E o Vasco teve 61 jogos nessa temporada, 27 vitórias, 14 empates e 20 derrotas. É um pouquinho pior que o Botafogo, né? Exatamente. Ponto final em mais uma edição do TV Esporte. Segunda-feira, Flamengo e Fluminense em debate na nossa mesa redonda. Até segunda e um forte abraço. Até mais, gente.